bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. Abrimos o Eldorado Expresso de hoje falando sobre o liberalismo da economia brasileira. O ministro Paulo Guedes, da Economia, quer, junto com líderes do Congresso, acelerar alguns mecanismos para incentivar o projeto liberal do governo e que inclui o controle de gastos, acionando mecanismos já no ano de 2021, mecanismos permitidos à Constituição, para criar uma espécie de gatilho. Toda vez que o gasto subir muito, um gatilho avisa para que o governo não comprometa os gastos em relação a despesas obrigatórias, prejudicando as não obrigatórias como investimentos. Toda a explicação desse mecanismo está lá no portal do Estadão, mas o pano de fundo foi a declaração dada esta semana por Paulo Guedes, dizendo que o teto de gastos públicos, que está previsto na Constituição, tem que ser cumprido e que o presidente não está sendo bem aconselhado, não, que isso pode até levar a impeachment. A reação ontem foi o presidente Bolsonaro, ao lado do presidente da Câmara e do presidente do Senado, a defender publicamente o teto de gastos públicos. E falando dessa eterna briga entre quem quer gastar e quem quer economizar, bom, hoje o presidente vai inaugurar uma obra de infraestrutura, a primeira etapa da revitalização do Porto de Belém, a capital do Pará. A gente acompanha tudo isso. Falando sobre a Covid-19 aqui no país, cientistas brasileiros descobriram que o anticorpo de cavalos é até 50 vezes mais potente contra a Covid-19. As células geradas pela resposta imunológica dos animais foram processadas para a criação de terapias. O sangue do cavalo foi purificado para isolar os anticorpos, que depois foram usados para a produção de um soro que os pesquisadores pretendem testar agora em humanos. Enquanto isso, lá na China, uma amostra de asa de frango congelada importada do Brasil para a cidade de Shenzhen testou positivo para o coronavírus. O frango veio de um frigorífico no sul de Santa Catarina e no final de junho a China já tinha suspendido importações de 3 processadores, brasileiros de carne. A China, é importante lembrar, é o maior comprador de carne suína e bovina do Brasil, compra muito frango também. E aqui os números do Brasil, já chegamos à marca dos 104.342 pessoas mortas, óbitos pela Covid-19 até agora. Outro destaque de hoje do noticiário do Estadão é o aumento das matrículas na pré-escola em São Paulo, na rede pública da Prefeitura de São Paulo. Um aumento de 73% nas matrículas em julho de crianças com idades entre 4 e 6 anos. Esse aumento em relação a julho do ano passado. Especialistas alegam que pode ser já um reflexo da pandemia do coronavírus, com gente perdendo renda e tendo que transferir o filho ou a filha para a rede pública também na pré-escola, inclusive com fechamento de escolas durante esse período. Ainda com relação à pandemia, outro destaque vai para o Tribunal de Contas da União, que deu um prazo para o governo federal, para a Casa Civil, apresentar em 15 dias quais são os planos para a compra, distribuição e produção até de uma eventual vacina contra a Covid-19. Os detalhes lá no portal do Estadão. A Justiça Federal do Rio de Janeiro homologou o acordo de delação premiada do doleiro Dário Messer, considerado o principal intermediário da evasão de divisas no país. Esse acordo da Lava Jato do Rio prevê que Messer, chamado de o doleiro dos doleiros, em razão do seu protagonismo na atividade, cumpra a pena de 18 anos e 9 meses, iniciando no regime fechado, mas também entregar aos cofres públicos mais de 99% do seu patrimônio. Isso significa mais de R$ 1 bilhão, que inclui imóveis de alto padrão, valores no Brasil e no exterior, além de obras de arte. Esse valor se soma aos 370 milhões de reais já devolvidos por seus parentes em outro contrato com o Ministério Público Federal. No esporte, destaque para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite, os 3 atléticos da competição se deram bem. O Atlético Paranaense, 2-1 no Goiás, é o líder do campeonato neste momento. O Mineiro fez 3-2 no Corinthians de virada, estava perdendo por 2-0. E o Goianiense, Atlético Goianiense, ganhou só do Flamengo, o atual campeão brasileiro, por 3-0. Flamengo sem Jesus aí, com 2 derrotas já no Campeonato Brasileiro. A gente destaca também o jogo de Fluminense com Palmeiras, empate xoxo de 1-1 no Maracanã. E os jogos de hoje tem São Paulo e Fortaleza, por exemplo,
no Morumbi tem ainda Internacional e Santos e ainda Vasco e Sport. Você confere tudo lá, a tabela e a classificação. E hoje o Estadão também traz em destaque a cantora e compositora cubana Gloria Estefan, porque ela já tem uma relação antiga aqui com o Brasil, sobretudo quando o assunto é música, e agora ela dá mais um passo nessa estreita aproximação no seu novo álbum, chamado Brasil 305, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, com releituras de, por exemplo, O Homem Falou, de Gonzaguinha, em inglês e espanhol. Também de Madalena, de Carlinhos Brown, além de sucessos como Conga, batizado de samba, no novo repertório. E Rhythm is Gonna Get You, também gravados com instrumentação de samba, essa releitura apresentada por ela, com mais detalhes no Estadão de hoje. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Boa quinta, até amanhã.